bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô com a Carol pra falar de Game of Thrones. Tipo, já é a 10ª vez que a gente fez essa introdução. Mas a gente vai falar sobre o possível hiato de Game of Thrones e sobre os spin-offs que a gente gostaria de ver. Vocês já devem ter visto que o chefe de programação da HBO anunciou que a 8ª e última temporada da série talvez não saia em 2018, talvez só em 2019, e tá todo mundo morrendo, porque a gente vai ficar um ano sem Game of Thrones. Oh my god, o que vai acontecer? Sim, porque agora a gente vai ter a estreia da 7ª temporada, agora em julho, só pra deixar claro. Aí a última temporada, que é a 8ª, com 6 episódios, sairia só em 2018, ou seja, uma temporada por ano. Só que dessa vez parece que não, parece que eles vão demorar mais tempo pra fazer essa última temporada e talvez ela saia em 2019. Eles não falaram exatamente quando, mas não tem data, não vai ser em abril ou em julho, não vai ser essas datas que a gente já tá acostumado. Fiquem de boa, aguardem. A gente sempre esteve acostumado com Game of Thrones sem abril, né, a estreia em abril. Esse ano, pela primeira vez, não vai ser nessa época a estreia. Não, ferrou com o nosso cronograma, gente, vocês não estão entendendo. Já era pra estar passando Game of Thrones agora, né, já era pra ter terminado a temporada quase agora na hora que esse vídeo sair. Mas a estreia ficou só pra julho, porque eles tiveram que gravar um monte de cena no inverno, de cenas que iam demorar mais pra produzir, tipo, etc. Então eu imagino que pra última temporada eles tenham mais cenas ainda desse tipo. Então eles fazem bem, eu acho, de não revelar quando que vai sair, porque vai que atrasa, vai que demora mais, eles têm que correr, entendeu? Acho que tá certo. O Benioff e o J.B. Weiss ainda estão escrevendo o roteiro da 8ª temporada. Também coitados, né? Eles estão há sei lá quantos anos trabalhando nesse negócio. E aí eles finalmente entregaram a 7ª temporada e já tem que escrever o roteiro da 8ª. Sim, então... mas tá quase no fim. Eles devem estar naquele ritmo de, tipo, falta 2 semanas pra você tirar férias. Sim. E você já quer mandar todo mundo, tipo, ninguém me enche o saco, eu quero terminar meu trabalho só e entrar de férias. Eles devem estar meio que assim, correndo pra terminar o roteiro. Então eles estão dando tempo, né? A HBO tá dando tempo deles terminarem de escrever o roteiro com calma, que eu acho digno, pra não virar manhaca, né? Que nem Dorne. Isso pra gente quer dizer que a gente vai ter um ano aí, talvez, né? Sem Game of Thrones, ou seja, a gente vai tirar férias no Caribe. Não, a gente não vai parar com todos os vídeos, mas é porque na época da série, a gente fica muito louca fazendo vídeo, né? E a gente fica numa rotina, sair live, 2 vídeos por semana e sei lá o quê. Então em 2018 a gente vai ter uma calma aí, mas a gente não vai parar com os vídeos, gente. Game of Thrones pra sempre. Sim, a gente sempre faz, inclusive. E se os deuses quiserem, vai ter saído o livro também, né? Tomara. Já pensou aí nesse ano que tem a série, a gente tem os livros, yes. Mas vamos supor que sai em 2018, deve sair um pouco mais tarde, talvez lá pro fim do ano. Ai, gente, isso me ferra, porque tem uns eventos, tipo, tem Comic Con, tem outras coisas, tem CCXP. Já pensou sério no meio da CCXP, que confusão? Gente, realmente. E outra notícia que a gente trouxe pra esse vídeo, já que vocês pediram bastante, é a dos spin-offs de Game of Thrones. Eu já fiz um vídeo falando sobre o que eles são, o pessoal tava achando, não, vai ter 4 séries e tal lá. Não, gente, que, tipo, calma. Eles pediram roteiros de spin-offs, tipo, o cara encomendou um roteiro pra ele ler e ver se ele gosta. Então ele tem lá 4 opções, ele vai escolher uma daquelas pra fazer. E esse possível ou possíveis spin-offs só sairiam depois da 8ª temporada. Então, assim, muita calma nessa hora. Nessa mesma entrevista que falaram sobre esse possível hiato aí de Game of Thrones, o Casey Bloys, ele falou isso. Ele falou, a gente quer focar primeiro na 7ª e na 8ª temporada, depois que a gente vai ver spin-off, entendeu? Vai dar todo o tempo do mundo pra esses roteiristas que estão trabalhando nos projetos pensarem certinho o que eles querem fazer. Eles estão trabalhando com George R. R. Martin, eu dei mais detalhes sobre isso no meu vídeo, vocês podem ver o link aqui na descrição. Isso vai demorar, sabe? Só que, de qualquer maneira, eu acho que seria legal a gente dar uma especulada de quais temas que seriam legais de aparecerem na TV. O George R. R. Martin já falou que não vai ter Duncan and Egg e não vai ter Rebelião de Robert, porque ele vai falar muito sobre essas coisas nos livros ainda. Então, o que você gostaria, assim? Eu gostaria de ver a conquista do Aegon. Eu acho que seria uma coisa muito legal de ver na TV. Tem alguns pontos que são bem legais. Por exemplo, a conquista do Aegon já foi mencionada em Game of Thrones, então é um tema que não vai ser tão estranho assim pro pessoal que vê a série. E é uma coisa da casa Targaryen, que o pessoal também curte bastante, eu imagino, dragões, né? E tal. Só que aí tem isso, tem dragões. Dragões encarecem a produção. Não é que nem, tipo, os dragões da Daenerys, que eles apareceram assim, só no núcleo da Daenerys, de vez em quando. Na conquista do Aegon, os dragões devem aparecer o tempo todo. Mas aí eles teriam que fazer uma coisa assim, uma batalha na temporada e o resto é diálogo e conversas políticas, sei lá. Eles teriam que inventar alguma coisa. Mas, mais legal do que isso, sabe o que poderia ser? O pessoal em Valíria, né? Isso ia ser muito legal, falando sobre o pessoal de Valíria. Teve a perdição de Valíria quando os primeiros Targaryens foram pra Westeros. Só que eu tenho medo de mostrar muito Valíria e virar muito
racista. Ah, sim, Tipo, porque só vai ter a gente galera branca, valeriana, assim. Porque a galera de Valíria é só o pessoal que é tipo a Daenerys, assim, tipo, só Loirinho, todo mundo branquinho, branco, com de cabelo olho platinado. roxo. Então eu acho que ia ficar meio sem graça se ficasse muito tempo só em Valíria, porque, tipo, gente, queremos ver pessoas diferentes, né? Mas ao mesmo tempo, o Império Valeriano, ele dominava muitas cidades ali nas redondezas de Essos. Então, por exemplo, eles fizeram isso com o Salador San, que é o pirata Lysene, que fica lá junto com o Stannis, etc. Ele era pra ser um cara de Lys, que é uma cidade super valeriana, e colocaram um ator negro pra interpretar. Então eu acho que talvez eles pudessem fazer um elenco bem diverso, sabe? Das cidades livres, etc. Eu acho que seria possível fazer sem ser muito racista o cast. Não é que não vai ser racista, mas é tipo, cadê as outras galeras, né? Sim. Precisamos de gente diferentes. Outra série que seria interessante de fazer seria da Era dos Heróis. Você não gosta? Eu acho que é interessante. O que rolou na Era dos Heróis, só pra galera entender? A Era dos Heróis é a era em que apareceram praticamente todos os ancestrais das grandes famílias ali de Westeros. Tipo, por exemplo, o Brandon Construtor, que é o ancestral dos Stark, ou o Lan, o Esperto, que é o da casa Lannister. Tipo, essa galera toda Aqueles caras Greyjoy que se afogaram lá, que a gente contou. Mas também nessa época teve A Longa Noite, teve toda aquela história do Azor Ahai, White Walkers, Caminhantes Brancos, não sei o que, várias lutas. Também tem os Filhos da Floresta, só que eu acho meio boring, meio chatinho. Eu acho que se entrasse seria porque tem relação com o tema da série agora, né? A gente tem os Caminhantes Brancos na série, então seria uma coisa que relacionaria, principalmente o período ali da Longa Noite. Mas eu acho que eles já vão falar muito disso na série e vai ficar um tema meio repetido eles fazerem um spin-off sobre isso. Eu acho meio chato, não quero não. Outra ideia do passado que eu acho bem interessante é a da Niméria e os 10 mil navios. Niméria não é a loba que a gente tá falando. É uma loba e 10 mil navios, é tipo uma história. A gente tá falando da fodástica Niméria que chegou em Dorne. Ela era de Essos e ela invadiu com quantos navios? 10 mil navios. Dorne. Maravilhosa. Sim, e é bem legal essa história porque ela fala do Império Valeriano, porque a Niméria ela era do povo Rhoynar. E os Rhoynares eles entravam em guerra com os Valerianos, só que uma hora eles perderam porque os Valerianos tinham dragões e era meio impossível. Então eles foram buscar refúgio e acharam esse refúgio em Westeros. Na verdade, eles invadiram e tal e obrigaram Westeros a aceitá-los. Mas é muito interessante essa história, porque a Niméria ela se casa com o cara da Casa Martel. Ela obriga o cara a se casar com ela, mas ela se une à Casa Martel e ela queima os 10 mil navios pra representar que ela finalmente achou um lar pro povo dela. Então eu acho essa história bem legal. Só que assim. Será que a Daenerys vai fazer isso? Queimar os navios? Pra chegar em Westeros? Essa ideia. Não, ela chega e aí ela queima. Fala, querida, eu vou ficar. Não tem como eu voltar. Acho que seria meio burro isso, porque às vezes tem umas viagens que é mais fácil fazer de navio. Mas deixa uns navios só, alguns. Daenerys, não queime seus navios. Em pontos positivos. Tem uma protagonista feminina muito legal, que é a Rainha Niméria. Então acho que seria legal mostrar a cultura Rhoynar. Mas Dorne na série falhou tão miseravelmente que eu duvido que eles vão fazer alguma coisa falando sobre Dorne. Mas se eles fizerem bem feito, por que não? Então, mas é que tem que atrair os fãs de Game of Thrones. E os fãs de Game of Thrones odiaram Dorne, então. Culpa deles. Outra história que ia ser muito da hora de contar, acho que talvez seja a minha favorita, é a Dança dos Dragões. A gente já falou no vídeo 3. Targaryen 2. Targaryen 2, isso. Vai estar tudo aqui na descrição, tem um monte de coisa. Tem sobre os Martell e a Niméria, tem sobre a conquista do Aegon. A gente vai deixar tudo Tem um aqui. monte de coisa. Mas, cara, a dança foi muito legal, porque foi treta atrás de treta, atrás de treta. E tem times pra você escolher. Sim, pra você, você pode usar sua camiseta se você é dos verdes ou dos negros. Tipo, Team Alicent ou Team Rhaenyra. É muito legal. Tem muita coisa política. Sim, é muita sucessão, né? Regras de sucessão. E tem gente de um lado conspirando e aí passa pro outro e trai. Altos mindinhos. E tem uma coisa que é muito legal, que é batalhas entre dragões, que a gente ainda não teve em Game of Thrones, a gente não sabe nem se vai ter. Existe a chance de roubarem um dragão da Daenerys, não sei o quê, mas por enquanto a gente não teve. Mas na Dança dos Dragões eles tinham muito dragão. E eles lutavam entre eles. Eles usavam nas batalhas e tal. Então isso seria muito legal de ver na TV. E só caro. que exatamente, isso seria muito caro de fazer na TV. Então, se eles quiserem fazer esse mega investimento e tal, seria uma coisa muito legal de ver na TV, com certeza. E aí tem o grande conflito Targaryen que não tem dragões, ou seja, seria talvez um pouco mais barato de fazer, que é a rebelião Blackfyre. Na verdade, teve 5 rebeliões, mas nesse caso seria mais da primeira rebelião Blackfyre, que eu acho que é um conflito bem interessante de ser mostrado. Ele tem bastante intriga, tem coisa de sucessão. Eu não acho tão interessante. O povo gosta tanto, o povo fica pedindo, né? Faz a família Blackfyre. Eu acho legal, mas eu não acho, meu Deus, mas que história pensa maravilhosa. na TV, pensa o carisma de fazerem o Aegon IV. Sim. Ele ser o cara insuportável. Pensa, tipo, no Rei Robert, mas assim, nojento demais, sabe? O cara Só que aí não vai cair no mal. Duncan e Egg também? Então, caria, na só verdade... o Egg?
Eu acho que não, porque poderia ser só a primeira rebelião Blackfire e podiam fazer antes de Dunk and Egg, né? E mesmo pegando ali o período de Dunk and Egg, eles não são, tipo, tão assim, sabe? Não, eles não são relevantes na história, mas eles naquele existiram. momento, sabe? É. Então talvez eles possam aparecer só de relance, sabe? Alguma coisa faça referência a eles, mas não seja a história deles mesmo. Sabe o que eu acho que vai acontecer, cá entre nós? O Martin vai pegar uma história de uma família, tipo os Stark. Uma família que mora não sei onde e vai começar a contar a história deles. E aí vai ter tretinhas e problemas que lá. É que nem é o jogo de Game of Thrones, né? O jogo de Game of Thrones é uma casa que é vassala dos Stark e mostra os membros da família dele meio que interagindo ali. Tá vendo? Só que a diferença é que esse jogo de Game of Thrones ele é meio que contemporâneo aos acontecimentos da série, né? Então a pessoa ela meio que sofre as consequências do que tá rolando na Guerra dos Cinco Reis. E no caso desses spin-offs, todos eles seriam prequels, ou seja, seriam acontecimentos anteriores ao da série. Eu acho que vai ser uma coisa bem besta. Eu acho que a gente tá achando que vai ser uma história. Tô deixando minha aposta aí pra vocês. Eu acho que vai ser uma história de uma família, não sei o que, e talvez passe pela rebelião, por algum acontecimento, mas não vai ser sobre o acontecimento. Mas eu acho que isso já é legal, porque realmente o Westeros é um mundo tão vasto que o George R. R. Martin criou. Essos, né? Sim, esses também. É que, tipo, Planetos é um mundo tão vasto que eu acho que tem tantas histórias a serem contadas ali que não necessariamente precisam ser momentos históricos importantes. Sim, eu tô achando isso. É um mundo que você tem lá uma base, você pode praticamente criar uma aventura de RPG lá dentro, sabe? E aí você faz a história que você quiser. E se a pessoa quiser que tenha uma vibe de Game of Thrones, de conspiração, isso aqui, a pessoa pode. Mas pode também fazer uma história super de fantasia, tipo, do cara ser o heróizinho mesmo e dane-se. Dá pra fazer mil coisas ali. Coloque aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer, qual outra história você gostaria de ver. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina os nossos canais. Um beijo e até a próxima. Tchau.